O tema que nós entramos aqui e buscamos é o contraste entre aquilo que é religioso, entre o religioso e o amor sincero de uma ovelha, de um coração, de um membro, de uma vida. E é isso que nós queremos ministrar sobre vocês nessa noite, se Deus assim nos ajudar. Amém? Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, diga assim, certa mulher, de novo, certa mulher, daquela cidade, uma pecadora, diga assim, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfumes e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos, beijou e o ungiu com perfume. Diga assim, por detrás de Jesus, chorando, começou a adorá-lo. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem, quer dizer, se Jesus fosse um profeta, saberia nele quem está tocando e que tipo de mulher ela é, né? Que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Pai, eu te peço a tua unção do teu Espírito nesse momento para ministrarmos esta palavra. Que o Senhor seja glorificado, seja louvado e que diminua, Senhor, a nossa vida e que cresça o Senhor nos nossos corações. Receba a nossa gratidão e adoração e abençoa, Senhor, essa ministração. Possamos sair daqui edificados pela tua bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. E ele vai contando, meus irmãos, aí no versículo 40, e disse-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele fala então de fazer uma parábola aqui de quem é maior ou menor credor. Ele explica essa parábola, logo no finalzinho nós vamos ver isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é ministrar no seu coração, que uma pessoa convida Jesus para almoçar, um fariseu. E naquela época era uma pessoa religiosa, uma pessoa até mesmo contestada, às vezes não compreensiva, pessoas que apontam, que julgam, religiosos, simplesmente religiosos. E nós estamos falando aqui, nesses dias, desde o retiro, sobre a morada do Espírito Santo. Diga para o seu irmão assim: o Espírito Santo é que faz a grande obra no nosso coração. E esse homem é um julgador, é um apontador, é um questionador das coisas de Deus. Se ele soubesse quem está tocando, não permitiria, porque ela é pecadora. E quem é o homem para apontar o dedo e dizer: pecadora, não tem parte com Deus, não tem parte com Jesus? Essa mulher encontrou, é interessante que o fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Me causa estranheza, mas também não pelo seguinte: Jesus, ele está para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós não somos medidos pelo tanto de pecado que nós temos, ou por aquilo, ou se é grande o pecado, se é pequeno o pecado. Nós somos medidos, meus irmãos, pela nossa fé, pelo nosso coração, pelo nosso amor às coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que essa mulher chorava aos pés do Senhor Jesus. Ela seria uma entrona, vamos dizer assim. Ela não foi convidada. Foi convidada sim ou não? Não foi convidada. Mas dentro do seu coração, algo colocado dentro do seu coração fez com que ela quebrasse todos os protocolos. Se Jesus soubesse que essa mulher era uma pecadora, não deixaria, não permitiria que tocasse.
Muito pelo contrário, meus irmãos, nós temos que tocar no Senhor. Amém? Basta que me toque, Senhor. Nós temos que receber o toque de Deus, mas precisamos tocar no Senhor. Significa correspondermos ao seu chamado, à sua escolha, e olhar para dentro de nós e dizermos realmente, como o salmista fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então ela chora aos pés de Jesus, lavando com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos e ungindo-o com perfume. Esta é a obra dos servos de Deus. Esta mulher não estava aqui para jantar na casa do fariseu. Esta mulher estava aqui para adorar o Deus único e verdadeiro, mesmo em pecado. E que não cabe a mim, não cabe ao homem, não cabe à igreja julgar. Deus está no controle de todas as coisas. Houve impedimento para ela entrar? Houve, com certeza, meus irmãos. Uma mulher pecadora, uma mulher vista pela sociedade, se aproximar do Cristo, se aproximar de Jesus Cristo daquela forma, de uma forma inesperada, que a ponto do fariseu, opa, o que está acontecendo aqui na minha casa? Essa mulher não é pecadora. Ele cai em si e diz a palavra que ele olha para essa mulher, e ele consegue ver o pecado desta mulher. Jesus olha para esta mulher, mas não consegue, não olha para o seu pecado, mas olha para o seu coração. Isso é tremendo, irmãos. Essa mulher falou alguma coisa? O que a mulher falou? Os irmãos estão aqui? Eu quero que os irmãos entendam isso. O que a mulher falou? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me aproximando. Posso realmente... Não, meus queridos. Ela entra, vai aos pés do Senhor Jesus, sem nenhuma palavra. Ela não diz nada, mas ela faz aquilo que é necessário para que o Senhor possa olhar com um olhar de misericórdia para a sua vida. Muitas pessoas vêm para a igreja, questionam a igreja, mas não fazem a igreja de Deus. Diga assim para o seu irmão, meu querido irmão, você é um membro do corpo de Cristo. Eu estou sentindo a igreja distante, vocês estão sentindo? Acho que eu vou cumprimentar os irmãos na paz do Senhor e vou embora. Vamos orar? Gostei. Amém. Pode aumentar um pouquinho mais. Yeshua, né, meus irmãos? Jesus, o nosso Senhor. Ele está aqui para nos abençoar. Amém? Meus irmãos, se nós não queremos, Jesus vai atrás de pessoas que desejam, que estão com sede e com fome da sua palavra. Eu disse para os irmãos no culto aqui, abençoa essa cadeira vazia do seu lado, porque ela vai ser tomada por pessoas que precisam de Jesus, que estão com sede da palavra, que clama pela palavra, que invade, meus irmãos, um ambiente onde não é convidada, mas quando entra para adorar, entra para glorificar, entra para exaltar, entra para exaltar o nome. Nós estamos com probleminhas técnicos aqui, né, irmãos? Mas Deus é maravilhoso. Quem me assiste pela internet nos perdoe. Amém, queridos? Ele está aqui para te abençoar. Se nós não queremos, Ele vai buscar, meus irmãos, outras pessoas. Lembra dos convidados? Quantos convidados? Vai lá, traga fulano, beltrano, cicrano. Eu não posso ir porque eu tenho que enterrar meu pai, eu não posso porque eu tenho que enterrar minha mãe, eu não posso ir porque estou com desinteria, eu não posso ir porque estou... Não, irmãos. Nós precisamos adorar o Senhor. Vindo para cá, querido, com um coração de adorador. Entrar, meus irmãos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Caindo, meus irmãos, em si. Aquele homem caiu em si, ele olha, diz a palavra no versículo 39, ao ver isto, o filisteu que havia convidado disse a si mesmo, até uma abelha me visitou aqui, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. São os fariseus da igreja, irmãos, que vêm para a igreja, mas para apontar fulana, beltrano, cicrano,
mas nunca olha para si mesmo. E Jesus nos ensina que devemos clamar, buscar, enquanto nós podemos, enquanto Ele está perto, irmãos, enquanto há fôlego, o mundo está se acabando. Eu não sei se vocês têm noção do que está acontecendo na humanidade, mas o mundo está se acabando, e a igreja, apática, longe, distante, não perdendo as oportunidades de louvar, de adorar, de entrar na casa e de fazer a obra do Senhor Jesus. É o contraste. Quando nós olhamos para a palavra aqui que nos ensinou hoje, este filisteu, meus irmãos, este homem aqui, ele é repreendido por Jesus Cristo. Ele reclama ao Senhor, e ele é repreendido pelo Senhor Jesus. A palavra fala assim no versículo 43, irmãos. Vamos primeiro 42. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Falando exatamente sobre o credor. Um trabalhou uma parte, outro trabalhou outra parte, mas foi pago da forma como está escrito aqui. Por isso, pecou, perdoou as dívidas de ambos. Qual deles o amará mais? Depois eu vou servir o contexto. Simão respondeu: supondo que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Era um costume da época. Você chegava numa casa e a pessoa oferecia ali uma bandeja, um recipiente para você lavar os seus pés antes de entrar na casa. E ele fala assim: olha, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que era costume também. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Qual dos dois, queridos, fazem parte? Qual dos dois é morada do Espírito Santo? Esse homem religioso, esse homem que cuidava das coisas de Deus, da lei de Deus, da Torá do Senhor, vamos dizer assim, que cuidava, meus irmãos, ali dos cuidados do templo, estava ali para julgar aquela mulher. Qual dos dois verdadeiramente é templo do Espírito Santo do Senhor? Jesus o repreende e fala assim: essa mulher não para de me beijar. Esse é um verdadeiro adorador, meus irmãos. A gratidão do coração dessa mulher não fala quem ela é, não explica de onde ela veio, na Bíblia não está escrito sobre ela, mas ela entrou naquele lugar sem ser convidada para adorar ao Rei Jesus. Ela não fala, ela não abriu a sua boca, mas ela fez algo que está escrito na palavra de Deus até o dia de hoje, e nós estamos ouvindo falar dela, da sua adoração, da forma como ela recebeu Jesus na sua vida, ali demonstrando o seu arrependimento, ali mostrando, meus irmãos, ao Senhor quem ela era. E Jesus estava aguardando, e esta mulher estava ali não para jantar, mas sim para adorar a Deus, o nosso glorioso Deus. Os interesses ali, meus irmãos, eram bem diferentes. Um entrou para oferecer um jantar para Jesus, e a outra, e era o dono da casa, e a outra invadiu para ter um encontro com Jesus também, mas para mostrar a sua adoração. Será que você teria coragem
de convidar um homem como esse para entrar na sua casa? Um fariseu que hipócrita, é intolerante muitas vezes, religioso muitas vezes, que estava vendo a obra com os olhos de religiosidade e não com uma obra que Deus estava fazendo. E por que Jesus não deixou de aceitar aquele convite? Porque ele não faz acepção. Talvez seria mais uma pessoa a se converter com a sua presença. Mas na verdade, meus irmãos, aquele homem estava ali com outros intentos, tentando pegar Jesus de alguma forma também, para condená-lo. Ele olha como religioso, ele olha como hipócrita, ele olha, meus irmãos, como leproso, ele olha como também pecador, mas ele aponta com o dedo a mulher que está do seu lado ali na sua casa, criando uma situação para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso me chama a atenção. Diga para o seu irmão assim: quem não adora, só observa. Você veio aqui para adorar o Senhor? Ou para observar o Senhor? Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Como pode Jesus sentar na mesa, inclinar-se na mesa com pecadores? Era um prato cheio, meus irmãos, para a hipocrisia religiosa. Isso é um prato cheio. Quantas pessoas crentes que julgam, que condenam. Diga assim: você é um abençoador. Amém? Ele sabe quem você é. Diga assim: o Senhor sabe quem eu sou. Mais alto. Bem mais alto. O Senhor sabe quem é você, meu querido, minha querida. Você é importante para Deus. Você não foi convidado para almoçar ou jantar na casa de um fariseu, mas você é convidado do Senhor Jesus Cristo para entrar na casa do Santo dos Santos, do Senhor dos Exércitos, aquele que te tirou, que te livrou do lamaçal, do lodo do pecado e te fez digno de adoração. Ele quer a sua adoração. Ele sabe quem somos, querido, e ele nos aceita como somos. A palavra de Deus fala assim: aquele que começou em vós uma boa obra, há de aperfeiçoar esta boa obra até a sua vinda. Amém? É dia após dia, culto após culto, Deus dando crescimento à sua igreja, abençoando a sua igreja, manifestando a sua igreja, sendo, meus irmãos, um Deus amoroso, um Deus de compaixão, um Deus que perdoa as nossas transgressões. E ainda, meus irmãos, nós estamos no tempo da graça, porque se não fosse dessa forma, com certeza, sem dúvida, já teríamos sido consumidos. Nós vivemos pela graça do Senhor. Vivemos, meus irmãos, debaixo desta graça, na sombra do Onipotente. Deus está conosco, louvado seja o teu santo nome. O fariseu aqui, meus irmãos, julga. Ele condena, ele é preconceituoso, ela é impura, ela é pecadora. Lembre-se daquela Maria Madalena, mesmo pega em pleno ato de adultério. E a palavra de Deus fala que ali estavam os fariseus, aqueles doutores da lei, dizendo que a palavra diz que quem é pego em pleno ato de adultério deve ser morto. Cadê, meus irmãos, o prostituto? O julgamento do mundo é terrível, irmãos. Cadê o homem pecador? Ora, se há uma prostituta, é porque houve um prostituto. Sim ou não? Se houve uma adultério, é porque há uma situação depois disso. Deve ser apedrejada. É assim que a religião faz. Deve ser morta. Perde a salvação. Mas Jesus, ao contrário, Ele toca, Ele purifica, Ele orienta, Ele mostra
e Ele perdoa. Se ele souber quem é essa mulher, ele sabe. Diga assim para o seu irmão, ele sabe quem você é. Diga assim para o seu irmão, ele vê agora, nesse momento, os seus pensamentos. Onisciente, onipresente, onipotente Deus. Conhece a sua igreja, conhece o seu povo, conhece a sua obra. Irmãos, eu quero vê-los todos numa marcha linda, subindo pelas nuvens, a encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo naquele momento, que é um momento único, um momento de adoração, louvor, de gratidão, de exaltação. É um momento único em nossas vidas. Quem não adora, observa. Isso é terrível, irmãos. E quando observa, condena, julga. Jesus se compadece, é misericordioso, é amoroso e é perdoador. E ele entendeu perfeitamente o que aquela mulher estava buscando. Ela estava buscando, meus queridos, eu marquei aqui para não esquecer, o perdão de Deus, a graça do Senhor, o favor do nosso Pai, a transformação do seu ser, os cuidados celestiais e a libertação definitiva. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Para, meus irmãos, nós não podemos estar com um pé na igreja, um pé fora da igreja. Eu estou liberto de algumas situações, mas falta ainda algumas. Vai atrás, meu irmão. Enquanto é hoje, enquanto é tempo, buscai ao Senhor, invocai o seu nome enquanto Ele está perto, diz o livro de Isaías. Diga assim para os irmãos, Jesus não está preocupado com a sua história, mesmo sendo linda, é linda a sua história. Diga assim, Ele está preocupado com as suas lágrimas, com o seu coração, com o seu amor, com o seu favor, com o seu louvor, com a sua adoração. Ele não despreza, querido. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Jesus não despreza. Ele toca naquela mulher. Ele esperou o momento certo para manifestar o seu amor e a sua glória para aquela mulher. Assim como Ele manifestou para nós. No momento certo. Cada um tem um dia aqui para contar a sua história, sim ou não? E quando você olha para a nossa história lá no passado, misericórdia, irmãos. Por isso que a palavra fala que ele colocou a sua mão no lodo do lamaçal do pecado e nos resgatou e nos colocou sobre a rocha, sobre a vida e a vida para sempre. Não há, meus irmãos, por isso que a Bíblia fala que é impossível voltar a olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Sempre, meus irmãos, olhando para frente, abrindo o coração, permitindo que a semente de Cristo, a palavra de Deus, entre na sua vida e faça uma obra por completo, irmãos. Uma obra por completo, uma mudança por completo. Diga assim, o servo de Deus precisa ser santo e misericordioso. Esta é a obra que o homem deveria manifestar naquele dia. Santidade de Deus, conhecedor da palavra e da lei. Manifestar o quê? A graça, o amor, a vida de Deus naquela mulher. Ela chorou, lágrimas, meus irmãos, ela lavou os pés de Jesus, que era a obrigação do religioso. Com seus cabelos secou os seus pés. Jesus falou assim, ela não para de chorar, não para de beijar meus pés, enquanto você não me ofereceu água para lavar os pés, enquanto você não me ofereceu, não me beijou, não me deu um ósculo. Aí ele conta a parábola dos credores, ele perdoa os dois, irmãos. Deus é Deus.
Perdoa os dois, não há maior nem menor. Lógico que quanto mais você opera, mais você faz, mais você ganha, mais você recebe de Deus, mais você se envolve com Deus, mais você está pronto para o momento de Jesus. Se Jesus voltar agora, se colocar agora aqui, vamos lavar os pés do Senhor Jesus, vamos apontar a igreja de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo alguns escândalos na internet, e aí de imediato eu entro em oração. Senhor, não permita, Senhor, não permita. Estão brincando de igreja, estão brincando de meus irmãos, de ser servos do Deus Altíssimo. Isso é um pecado muito grande. Diga assim para o seu irmão: meu querido irmão, mais alto, o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. A mulher viu a grande oportunidade de invadir uma casa, não se importando com o que pudesse acontecer com ela. Porque, meus irmãos, porque quando você se converte, quando você entra na presença de Cristo, quando você busca o favor de Deus, toda a sua história é transformada repentinamente. Estavam mortos, vida. Estavam meus irmãos em pecado, agora perdoado dos pecados. Éramos condenados, como diz lá em Romanos, que diz que nenhuma condenação há aqueles que confiam, que entregou sua vida para Cristo Jesus. Não há condenação. Muitas vezes nós olhamos com o olhar de fariseus, né? Para nós mesmos, e opa, temos que tomar um pouco de cuidado com isso, irmãos, porque de repente nós estamos nos julgando a nós mesmos. Nós não somos capazes, não somos dignos, como é pregado aqui hoje. Uma dignidade em nossas vidas para receber Jesus. Eu digo para vocês, cuidado, que o diabo está aí para te enganar. Você é precioso, você é maravilhoso. Você está aqui porque você ama Jesus Cristo. E essa palavra é para que você cresça na graça. Cuidado, meus queridos, com a rodinha de escarnecedores. Aqueles que, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. É como aquela árvore que é plantada junto a ribeiros de água. E ali vai bebendo de Deus. Ele vai, meus irmãos, sugando de Deus. E vai se alimentando de Deus. E vai crescendo na glória. Vai crescendo como um homem de Deus. Será que quando Jesus estivesse aqui, nós receberíamos Ele como, irmãos? Se Ele fosse na sua casa, como é que você receberia Jesus? Com uma vasilha, como é de costume? Senhor, vamos lavar os seus pés. Eu quero fazer isso, Senhor. Sabe o que é isso, meu querido? É humildade, simplicidade, amor pela obra, amor por Cristo. Querermos, meus irmãos, que a nossa casa sirva ao Senhor, como foi ministrado aqui na quinta-feira que você perdeu, que a nossa casa sirva ao Senhor, seja uma casa de adoradores, irmãos, que os vizinhos ouçam louvor e adoração. Lá na minha casa, quando não tem jeito, tem um saxofonista lá tocando, é os vizinhos todos ouvindo louvor e adoração, através do sax ali do nosso irmão, é sax mesmo, né? Através do nosso irmão Davi. É necessário reconhecermos sempre, irmãos, sempre. Nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Enquanto é dia nós podemos fazer assim, enquanto é hoje nós podemos fazer assim, mas se prepara, meu irmão, nós não podemos repetir. O Senhor perdoa, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa. Quantas vezes Deus deve perdoar? 70 vezes 7? Mas quantas vezes Jesus vai voltar? Uma? Cuidado que nesse dia você precisa estar preparado para receber o Senhor. Eu quero praticamente finalizar dizendo assim: aquele que adora, desce.
Vamos lá? Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Este é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Diga assim, se você quer servir, aponta o seu irmão assim, não é julgando não, só aponta para ele, só para animar o seu irmão. Se você quer servir ao Senhor, está na hora de começar a pensar, de descer. Eu quero ver você ungir os pés de um pecador, ou os pés de Jesus, de pé, sem se agachar, meus irmãos, ou sem se abaixar. Aquela mulher se pôs de joelho, foi o rosto lá nos pés, em cima dos pés de Jesus. Então ela desceu, meus irmãos, talvez a mais profunda humilhação. E ali ela lava com suas lágrimas. E ela enxuga com seus cabelos. Ela estava, meus irmãos, ali de joelho, com o rosto em terra, se humilhando, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um pecador, eu preciso do teu favor. Eu preciso das tuas mãos me ajudando. Eu preciso, Senhor, da tua força, da tua unção, da tua alegria, da tua paz. Não é fácil seguir Jesus, a palavra fala que o caminho é estreito. A porta também é difícil. É um caminho meus irmãos, oh meu Deus, devoção? Renúncia, isso, agora você estou, isso mesmo. É um caminho de renúncia. Já não vivo mais eu, como diz Colossenses 3, mas Cristo Jesus vive em mim. Quando, pastor? Na igreja, nos domingos? Não. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. No outro domingo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 45 anos, vamos chegar lá. Adorando e glorificando o nosso Deus. Lógico, examine esse homem a si mesmo, coma e beba desse pão. A Bíblia fala para nós estarmos nos examinando, mas há necessidade de renúncia, irmãos. Aquela mulher não se importou se ela ia ser expulsa, se ela ia ser chutada, se ela ia apanhar naquele momento, se ela ia enxotada pelos fariseus. Ela se coloca diante do Deus Todo-Poderoso, e ela se humilha, ela desce, meus irmãos, no mais baixo que uma pessoa possa descer, e ali ela beija os pés do nosso Senhor. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Acho que ela grudou no pé do Senhor, falando: não vou te deixar e comer não, hoje o Senhor vai só receber a minha adoração. Quem recebeu o maior perdão aí, irmãos? O credor que devia menos e não pagou a dívida, ambos não tinham como pagar. Diga assim para o seu irmão: Jesus pagou a nossa dívida. Esse credor éramos nós, mas o Senhor pagou na cruz do Calvário, no seu sacrifício vivo, maravilhoso, e ali Ele deu a sua vida por amor a mim e a você. Isaías 53, 5 diz assim, agora eu quero que o irmão abra aí. Pode ser a Bíblia ou a internet, não tem importância, desde que seja aberta, não no joguinho, né? Não no jogo do Corinthians. O Corinthians está jogando hoje? O Corinthians está jogando hoje? Não, né? Graças a Deus. Isaías 53, 5. Mas ele, o quê? E moído, e o castigo que nos traz a paz
E pelas suas, se você não estiver com o rosto nas pisaduras de Jesus, esta graça não pode te acompanhar. Mas aquele que está com o rosto, meus irmãos, nas pisaduras do Senhor, será sarado. Posso ouvir um amém, amados? Posso ouvir um amém? A igreja começou a entrar na presença do Senhor. Então eu vou começar a pregar agora. Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 150 e alguma coisa. Jesus é maravilhoso. Ele repreende com a sua postura toda a religiosidade. E Ele nos incumbe, meus irmãos, de adorá-lo, de glorificá-lo. E cuidado com quem você recebe na sua casa. Uma vez bateu aqui na porta uma pessoa: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu estou com necessidade de oração. Não fui nessa casa, fui lá na outra igreja, na nossa ali perto da nossa irmã Creuza, né, irmã? Santa Germana ali. Esse rapaz chegou na igreja chorando, feito criança. Pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu disse a ele assim: tá, eu vou te ajudar. Peguei um obreiro, coloquei do lado dele, mandei ele levar lá para cima, lá na parte de cima. Terminamos o culto, subimos. Então, meu querido, o que você deseja? Eu preciso de oração, pastor. Chorando. Oração. Aí o Espírito me incomodou, disse assim: não impõe as mãos sobre ele. Eu falei: tá bom. Mas como é que eu vou tratar essa situação? Eu preciso resolver isso. Aí passou alguns momentos, eu levantei minha mão para começar a orar por ele. Sem posição, mas levantei as mãos. Esse rapaz caiu endemoniado. Estava comigo o nosso irmão Alexandre, presbítero. E começou a rolar lá em cima, para cá, para lá, para cá, para lá. Eu parei ele, bem no ouvido dele, e falei assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Continuou. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei: ou duas, uma. Ou Deus está nesse negócio, ou eu sou fraco mesmo. Aí o Senhor mandou me olhar bem na cara dele, ele rolando, eu olhei. Aí veio no meu coração: liga para 190. Pastor, é para a polícia? O irmão Alexandre: é. Agora. Quando eu falei agora, esse rapaz deu um pulo, ficou de pé, olhou para mim e eu olhei para ele. Falei: querido, está vendo aquela porta aberta? Foi por ali que você entrou. Pelo mesmo caminho você vai sair. Pastor, mas o senhor não usou de misericórdia? Usei, porque a coisa poderia ficar muito pior para o lado dele. Aquele rapaz estava simplesmente fazendo um espetáculo ali, fingindo-se endemoniado. Agora, qual é a razão? Não sei, até hoje eu não sei. Quando eu falei isso aqui, meus irmãos, ele saiu correndo, que não dava para alcançar. Aí eu falei para ele: ó, tá ali, tá discando lá, tá discando lá. Quando terminar de discar, aí
Antes de terminar o Discal 90, ele saiu correndo e foi embora. O irmão Alexandre perguntou: pastor, como é que o senhor percebeu isso? Eu disse para ele assim: o sangue de Jesus Cristo tem poder. E eu estou orando em nome do Senhor Jesus. Uma vez, duas vezes, na terceira, meus irmãos, é paulada. Deus não nega a sua bênção para o maior pecador. Esse homem estava ali para olhar para a igreja, para verificar a possibilidade de uma invasão posteriormente. E foi uma semana depois, a igreja foi invadida por um rapaz, um só mesmo. Mas ele, infelizmente, só houve a oportunidade de quebrar a vitrine de doce, comer os doces da nossa irmã Aldeni. A irmã Aldeni está aí? Comer os doces da cantina, né? E voltar pelo mesmo buraco que ele entrou, porque a grade estava fechada, não tinha como sair, a não ser pelo telhado. Amém? Por que eu estou falando isso? Não sei. Deus sabe. Só não abre a porta. Cuidado para quem você abre a porta. Nós temos que olhar mesmo, mas não como um olhar de religioso, um olhar de misericordioso, santo e misericordioso, para alcançarmos o coração daqueles que porventura venha buscar em você, meu irmão, a razão da sua paz, da sua alegria, da sua prosperidade, das suas bênçãos. Se tem alguma coisa para dizer para ele, que Deus seja louvado. Quem tem ouvido, diga amém, Senhor. Para tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da igreja nesta noite. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele come com pecador. Ele senta em nossa mesa. Na sua casa lá, coloca lá uma cadeira. Fala: Senhor, participa comigo aqui porque foi o Senhor que nos deu. Participa dessa mesa, desse pão, Senhor. É uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Ô Senhor, como é que estão os seus pés? Vamos lavar os pés? Vamos lavar os seus pés. Vamos enxugar, meus irmãos, com a melhor toalha, com os nossos cabelos. Vamos colocar sobre Jesus o melhor perfume. Qual é o perfume que estamos exalando? Porque a palavra fala, meus irmãos, que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Que perfume é esse que nós estamos exalando sobre as ovelhas, ou sobre aqueles que estão conosco, nosso convívio dia a dia? Nosso perfume tem que ser agradável, um sabor, meus irmãos, uma essência perfumada aos olhos de Deus. Que o Senhor seja louvado, que Ele seja glorificado na sua vida, irmão. E o Senhor te espera aqui. Diga assim para o seu irmão: o Senhor te espera. Faça chuva, sol, calor, frio, algumas indigestões, venha procurar o socorro de Deus. Amém, irmãos?